Uma boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite que me fizeram da Ordem Secular para estar participando desse primeiro congresso interprovincial e com esse tema tão caro ao Carmelo, que é o tema de São José. Eu sou a irmã Sharon Maria da Cruz, sou do Carmelo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. E nessa noite, então, nós vamos falar alguma coisa sobre as diversas devoções a São José. O senhor pode colocar já a primeira apresentação, por favor? Pode passar para o segundo slide. Convido vocês, então, a fazer esta oração a São José. É uma oração muito simples e expressa bastante a confiança dos carmelitas nessa intercessão poderosa de São José. Então, eu convido vocês a este momento fazermos esta simples oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, o vosso poder se estende sobre todas as nossas necessidades, e sabeis tornar possível o que parece impossível. Lançai o vosso olhar paternal sobre todos os vossos filhos. Amém. São José, rogai por nós. Eu fiz questão de começar com essa oração, porque ela fala exatamente do sentimento do carmelita em relação à pessoa, à presença amorosa de São José. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos, para São José, como intercessor, é possível. Então, que São José nos ajude nesta caminhada. Muito bem, pode passar o próximo slide, por favor. Em primeiro lugar, para que a gente possa entender, né, com clareza e conhecer as devoções a São José, primeiro a gente precisa definir o que é uma devoção, o que significa uma devoção. Então, a devoção, segundo o sentido do dicionário, é um sentimento religioso, né? É uma piedade, um afeto. Então, o devoto seria alguém piedoso, alguém religioso, ou um amigo dedicado, um cultor. Isso é muito bonito. Então, nós, como devotos de São José, queremos ser amigos dedicados do santo, né? Deste glorioso santo. Pode passar, por favor? Na definição, nós vimos que a devoção é um sentimento religioso, uma piedade. Qual é o problema aqui? O problema é o perigo que nós temos de que a nossa devoção caia num sentimentalismo subjetivista. O que significa isso? Que a minha devoção gire em torno apenas de afetos, apenas de sentimentos. Por que isso é um problema? Porque o sentimento, ele muda muito rápido. Às vezes a gente tem vontade de rezar, às vezes não tem, né? São João da Cruz é muito claro nesse ponto. Os sentimentos não expressam, não manifestam a minha verdadeira união com Deus, a minha proximidade com Deus, e nem mesmo a validade da minha oração. Isso serve para a devoção. A devoção é uma forma de oração. Então, o perigo é nós cairmos neste sentimentalismo. Pode passar para o próximo slide. Então, vamos ver a definição mais positiva do ponto de vista da escolástica, né? A vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Esta é a definição que Santo Tomás dá à devoção. Então, uma vontade pronta para se entregar. A gente logo pensa em Santa Teresa, né? Porque a devoção, nesse sentido, ela é um ato da vontade, é um ato decidido, é um ato determinado. Então, não puramente ou não somente afetivo, mas um ato determinado da minha vontade. Qual é a questão, então? A devoção deve ser racional ou afetiva, ou os dois juntos.
A minha sugestão é de que seja os dois juntos. De que maneira? A minha razão entende que Deus é o sumo bem, certo? Então, o meu afeto deve ser formado de tal maneira a querer buscar este sumo bem, que não é simplesmente um sumo bem, mas é um bem para mim. Então, eu torno essa verdade de fé uma realidade até mesmo afetiva para mim. E isso acontece através da devoção, por meio da devoção, por meio dos atos piedosos, né? E nesse sentido também os santos entram como intercessores, né? Os atos de devoção aos santos tendem a essa devoção a Deus, né? Que é o fim da nossa devoção, no nosso ato de piedade. Sempre é direcionado a Deus, por intermédio dos santos, seja ele São José, Nossa Senhora ou qualquer outro santo intercessor. Pode passar, por favor. Então, agora, o que são essas devoções? O que são esses atos, né? Os atos de devoções são práticas piedosas. Elas podem ser privadas ou podem ser públicas. E elas exercitam a nossa vontade, no sentido que a gente falava antes. A devoção não é puramente racional e não é puramente afetiva, mas é um exercício racional da minha afetividade, é uma educação racional da minha afetividade. Então, por isso que a devoção, ela exercita a nossa vontade para essa entrega, para essa união, para essa proximidade com Deus. E por isso mesmo, as devoções, elas como que retroalimentam o nosso amor a Deus. Ou seja, eu, eu sinto em relação a Deus coisas boas, tenho sentimentos bons, tenho desejo de rezar, tenho vontade de estar com Deus, vontade de estar em adoração e procuro a adoração. E isso faz com que eu alimente a minha proximidade, a minha amizade com Deus. Ao mesmo tempo que, algumas vezes, eu não tenho vontade, eu não tenho gosto de estar, eu não tenho sentimento de estar em oração. Então, o que, que eu faço? Mesmo assim, eu me empenho, eu me disponho, né, eu me determino com a minha vontade para estar nesse ato de devoção, de tal maneira que eu estou exercitando a minha vontade, o meu afeto a estar ali, naquele momento, naquele ato de piedade. Pode passar para o próximo. Bom, uma frase muito conhecida para todos nós, né, de nossa Santa Madre, né, que das devoções a bobas nos livre Deus. Então, como é que a gente pode fazer para que as nossas devoções não sejam a bobas, né? O que significa para Santa Teresa? Uma devoção à boba para Santa Teresa é uma devoção que não tem fundamento, é uma devoção que não tem conhecimento, que nós não temos conhecimento daquela devoção. Ou então uma devoção inconsiderada, né? Em que não existe uma consideração, não existe um raciocínio, não existe um pensamento, não existe até mesmo uma coerência dentro desta devoção. Essa seria a devoção a bobas. Então, o que a gente faz para que a nossa devoção não seja a bobas, né? Para que a nossa devoção seja consistente. Para que a nossa devoção seja consistente, ela precisa ter como centro o mistério da redenção de Jesus. Então, no centro, no fim de toda devoção, deve estar a pessoa de Jesus, né? A gente pode até dizer, em termos teresianos, né, a humanidade de Cristo, né? Então, o mistério da redenção é o centro e o fim de toda a devoção. Para isso, a gente precisa entender o valor desta devoção que eu estou fazendo, que eu estou exercitando, e também o sentido desta devoção. Pode passar, por favor? Para que a gente entenda, então, um pouco sobre as devoções a São José, nós precisamos ter em mente um fundo teológico sobre a missão de São José. Obviamente, não é o nosso tema, existe uma conferência neste congresso especificamente sobre isso. Eu vou apenas enumerar alguns pontos só para abrir, né, a nossa perspectiva. Então, São José, em relação ao mistério da redenção, o que ele significa? Onde que ele se encaixa? Onde que ele se encontra? Porque daí a gente começa a entender
o valor e o sentido da devoção a São José. Na oração coleta da missa da solenidade de São José, se diz que ele é o guarda dos mistérios da salvação dos homens. Então, aí a gente já começa a entender a importância, o contexto de São José, né? O guarda dos mistérios, justamente aquele mistério que nós queremos nos envolver, que nós queremos crescer, que nós queremos desenvolver no nosso interior, que são os mistérios da redenção, os mistérios da salvação ou redenção, é justamente São José o guarda destes mistérios. Então aí a gente já começa a ver por onde que vai o nosso caminho de devoção a São José. E no prefácio da oração eucarística, também da solenidade de São José, diz que São José foi constituído chefe da vossa família, olha só, chefe da família de Deus, portanto, né? Chefe da vossa família para guardar com paterna solicitude o vosso Filho unigênito. Então, vem de novo aquela dimensão de guarda, de proteção, né, de protetor. E então, a missão de São José manifesta esse rosto de pai e de esposo, né? E São José sempre se pôde perceber essas características mais fortes de como pai e esposo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bem, sobre a imagem de São José ao longo dos tempos. No princípio, se tinha essa ideia, né, de pintar São José, de ver São José como um ancião muito idoso, às vezes até meio adormecido, e aparecia sempre em cenas narrativas, meio como que às escondidas, em segundo plano, né? Então aí eu coloquei 2 exemplos só para ver essa ideia, né, de São José como um homem ancião, como um homem idoso. Por que que isso é interessante? Porque depois, com o tempo, e mesmo o Frei Gracián, né, o nosso Frei Gracián vai contribuir para a mudança dessa ideia da imagem de São José. Porque se São José fosse esse ancião idoso, pouco ele inspiraria, ou talvez muito pouco inspiraria, né, a nossa confiança como guarda, como protetor, né? Então, isso aí realmente é um processo que vai caminhando, vai amadurecendo. Pode passar, por favor. Então, o culto a São José, que começa a crescer mais no século XV e XVI, apresenta São José como um advogado, como um intercessor. E o culto a São José logo se identifica muito próximo ao culto que se dá à Virgem Maria. Isso faz sentido, porque São José é o guarda da Virgem e do menino, né? Então ele é a pessoa mais próxima da Virgem. E ao mesmo tempo, esse culto a São José, ele é superior ao culto dado aos apóstolos, justamente por essa proximidade ao mistério da salvação e ainda mais pela peculiaridade da função que ele tem, que é diferente da dos apóstolos e que é única na história, no contexto da história da salvação. Pode passar, por favor. Bem, uma breve passada sobre a evolução desta devoção a São José ao longo dos séculos. Como eu dizia antes, no século XVI, que começam a despertar esse culto a São José, ele recebe o patronato de vários reinos, de algumas nações e também de ordens religiosas. No século XVII, a festa do santo passa a ser celebrada em toda a igreja. Já no século XVIII, é incluído na ladainha dos santos. Olha só, que tarde, né? No século XVIII apenas. Já no século XIX, ele é proclamado padroeiro da igreja. No século XX, é incluído no cânon da missa e também é instituída a festa de São José Operário, né, por Pio XII. No século XXI, então, que nós estamos vivendo, foi proclamado o Ano de São José, né, esse grande tempo de graça para a igreja. Pode passar, por favor. Então, o culto que se procura prestar a São José
é um culto digno. Por quê? Porque São José participa da ordem hipostática, ou seja, da encarnação do Verbo. Como eu dizia antes, São José tem uma missão totalmente peculiar, totalmente específica no plano da salvação, né, que passa pela encarnação, que tem o centro na encarnação, nesta humanidade de Cristo. Então, São José é o grande servidor, o grande guarda da humanidade de Cristo. E isso é muito importante para Santa Teresa, isso vai ser fundamental. Então, por participar da ordem hipostática, né, foi-lhe confiado na terra a custódia do Filho de Deus e de sua mãe. Então, São José contribuiu para a redenção. Pode passar para o próximo, por favor? Agora, o outro aspecto, o aspecto da ternura de São José. São José, como pai, né, isso é interessante. Pai é o mesmo título que nós atribuímos a Deus, que é o título que é o nome com o qual Jesus se dirigia a Deus. E é certo que Jesus deve ter chamado São José com esse mesmo nome, com esse mesmo título. Então, a figura de São José pode expressar para nós esse esse este rosto de Deus que nós não temos, né? Porque Deus Pai não tem um rosto, né? Quem se encarnou foi Deus Filho, foi o Verbo, não foi Deus Pai. Mas São José é essa expressão do rosto paterno de Deus. Então, essa ternura do pai, que tem esse amor de preocupação, este amor de cuidado, e ao mesmo tempo essa entrega generosa, né? Este amor abnegado, né? Que não mede sacrifícios. Então, aqui a gente vê os dois lados, a nossa razão, a nossa inteligência e o nosso afeto se unem para poder louvar com um culto digno a São José. Porque existe um sentido, existe um valor, existe um peso, e existe também uma relação de ternura, quando a gente contempla São José cuidando do menino. Né? Em tantas imagens que a gente vê São José portando o menino. Pode passar para o próximo slide. Aqui é interessante, com o Frei Jerônimo Gracian, ele numera, né, ele tem uma obra chamada Josefina. Nesta obra, ele enumera 10 ofícios de São José. Então, ele diz que São José é aio, é padrinho, é pai companheiro, é pai adotivo, é amo de leite, é pai por eleição, é senhor, é marido, né, de sua mãe, marido da mãe de Jesus, é pai de boas obras e é tutor. Todos esses ofícios dão esse sentido, essa expressão de cuidado, de proteção, de amor abnegado, só para ilustrar um pouco aquilo que a gente dizia antes. Pode passar, por favor? Então, o culto no Carmelo. Como é que Santa Teresa via São José? Santa Teresa se refere a São José dizendo que ele era refúgio ordinário nas suas angústias e trabalhos. Ao mesmo tempo, ela diz que os Carmelos, as suas fundações, são casas do glorioso São José. É interessante porque dos 14 mosteiros fundados, 10 têm o nome de São José, e alguns deles levam o nome Casa do Glorioso São José. E tem alguns, creio que 2 deles, ou 3, também levam um adendo no final. Então, são Casas do Glorioso São José del Carme. Então, seria São José do Carmo. Então, assim como nós temos Nossa Senhora do Carmo, nós temos São José do Carmo. E o Frei Gracian dá esse testemunho de Santa Teresa dizendo que ela chamava São José como o fundador desta ordem e que ela levava uma imagem de São José em todas as suas fundações, em todas as suas viagens, uma imagem bem grande. E essa imagem ela dava o nome de fundador da nossa ordem. Pode passar, por favor. Então, o culto no Carmelo teresiano ele nasce dessa experiência da Santa Madre com a humanidade de Cristo. Então, tudo que pertence, tudo que se relaciona à humanidade de Cristo é muito importante para Santa Teresa. Então, ela vê em São José esta pessoa que está muito próxima
que está muito relacionada, intimamente relacionada com esta humanidade e por isso ela desperta para essa realidade de devoção, de amizade mesmo, né, de confiança, de amor com São José, com este santo. Também é interessante notar que para Santa Teresa, São José, ele não era só um santo para alcançar algumas graças, né? Ela diz, para alguns santos, Deus dá a graça de alcançar algumas graças. Para São José, Deus deu a graça de alcançar todas as necessidades, de atender todas as necessidades. Por que isso é interessante? Isso é um pensamento muito moderno, isso é inovador, e, inclusive é muito atual, né? É uma novidade teresiana também, né? Uma das tantas. Pode passar, por favor? Então, São José, no Carmelo, como em outros âmbitos, é Cristóforo. O que significa isso? É aquele que carrega Jesus, aquele que conduz Jesus. Então, aí tem duas imagens para a gente perceber, né, a imagem do retábulo central de São José de Ávila e uma imagem do convento de Sevilha, né, ambos São José portando o menino Jesus. Pode passar, por favor? Bem, tem um fato curioso, né? Às vezes a gente pode pensar que é uma coisa muito inocente, mas no Carmelo se tem esse costume de colocar a imagem de São José sobre as portarias, ou sobre as portas, ou até na frente, né, na fachada do mosteiro. Às vezes, dependendo da maneira como está feito o mosteiro, também a imagem fica na entrada, né, no estacionamento. E isso parece uma coisa assim, para nós é natural, para nós é automático. Mas foi muito interessante porque quando Santa Teresa começa a fazer esse ato de colocar as imagens de São José nas portarias, São José ele sai do âmbito sagrado e vai para um âmbito profano, que eram as portas, que eram os pátios, que eram. Então, isso faz com que São José se torne um santo mais próximo, um santo mais, é, realmente mais cotidiano, que está mais ligado à realidade do dia a dia. Então, isso é muito interessante, assim, é bastante curioso isso. Pode passar para o próximo? Outra curiosidade interessante é que a primeira capela de toda a cristandade dedicada a São José também foi por influência de Santa Teresa. Por quê? As irmãs carmelitas do convento de Toledo precisaram trocar de lugar, foram para uma outra casa, foram morar em uma outra casa. E a família que comprou, né, esse terreno, esse local, decidiu construir nesse espaço uma capela dedicada a São José. E nessa capela chamaram então El Greco, né, que era um grande pintor, é um grande pintor da época do século XVII, né, 16, 17, e ele pintou então uma das primeiras obras em que São José aparece jovem. Lembra que eu falei que antes a gente via um São José velho, né, ancião, meio adormecido, sonolento. Agora não. Agora, por influência das filhas de Santa Teresa, a gente vê aí já um São José jovem e ainda a primeira igreja fundada, né, em honra a São José, por esta família, família Zayas, né, mais ou menos no princípio do século XVII. Pode passar, por favor? Então, agora vamos ao nosso tema, devoções a São José. Agora eu vou enumerar para vocês algumas devoções com as suas origens e como que a gente pode usar isso a nosso favor para crescer no amor a Deus. Pode passar, por favor? Primeiro, a trintena a São José, também é conhecida como manto de São José. Qual é o objetivo dessa trintena? Honrar o pai adotivo de Jesus ao longo de 30 dias consecutivos. E se faz isso por causa da fidelidade, da entrega a Deus por meio da missão de cuidar a Sagrada Família de Nazaré. Curioso que eu encontrei uma trintena a São José, um folhetinho, aí dizia que Santa Teresa, cada vez que queria alcançar uma graça,
ela fazia essa trintena. A gente não tem esses dados, eu perguntei pessoalmente ao Frei Maximiliano Herrais, e ele me disse que não dá para a gente dizer, não dá para afirmar. A gente só sabe que Santa Teresa era muito devota de São José, mas ela não conta que devoções ela fazia. Tá? Então isso aí já escapa do nosso alcance. Então esta é a trintena de São José. Ela teve início em 1882, quando Monsenhor Dom Francesco Petrarca, arcebispo de Lanciano, aprovou, convidando os fiéis a fazer uso desta devoção. Pode passar para a próxima, por favor. As 7 dores e as 7 alegrias de São José também está ligado aos 7 domingos. Depois vai ser, por evolução, vai se tornar essa devoção dos 7 domingos. Então, o que aconteceu? Um capuchinho italiano chamado João de Fano, falecido em 1539, propôs essa devoção a São José, atribuindo sua autoria ao próprio santo, que depois de ter aparecido e salvado 2 monges do naufrágio, lhes pediu que diariamente rezassem 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias em memória de suas dores. O Papa Gregório XVI concedeu muitas indulgências e fomentou a devoção aos 7 domingos de São José. Mais tarde, o beato Januário Maria Sarnelli, falecido em 1744, acrescentou também as 7 alegrias de São José, constituindo a fórmula que hoje em dia se utiliza. Né? Então, essa devoção está associada aos 7 domingos, em honra a São José. Mas, segundo o Diretório sobre a Piedade Popular e da Liturgia, esses 7 domingos deveriam ser feitos 7 quartas-feiras. Por quê? Porque o domingo ele deve ser consagrado, né, ao mistério pascal, deve estar reservado ao mistério da ressurreição. Então, para que não haja confusão, o diretório, né, dos bispos, no caso, que essa comissão que preparou esse diretório, sugere que se faça na quarta-feira. Eu, particularmente, não encontrei nenhum outro lugar, nenhum livro, nenhum devocionário que sugira fazer nas quartas-feiras. Eu sempre vejo como 7 domingos. Né? Até se alguém encontrar, tá bem. Pode passar adiante, por favor? Bem, os rosários e terços a São José. Essa devoção começou quando o Papa Júlio enviou ao imperador Carlos, em 1555, uma carta dizendo que ele fizesse a oração do rosário e de algumas outras práticas de jejum e algumas outras penitências, né, para vencer na batalha que eles estavam travando. E, de fato, a batalha foi vencida. Então, se atribuiu à intercessão de São José. O que é interessante aqui? Que para que esses rosários e terços tenham uma eficácia maior, né, deve acontecer ligado a uma busca de santidade na vida, ou seja, a pessoa deve ter confessado, deve estar em graça, né, deve ter comunhão frequente. Então, a gente vê já como por onde que vai, né, esta questão da devoção do rosário, terço, enfim, todas as outras devoções também vão nesse sentido. Outra coisa é que depois, com o tempo, se foi criando outros tipos de orações que se utiliza também rezando o rosário mesmo de Nossa Senhora, as continhas, né? Mas com outras orações. Por exemplo, existe uma que se reza nos Pai Nossos, uma jaculatória, e nas Ave Marias se reza a jaculatória São José Valei-nos, São José Valei-nos. Então, com o tempo foi evoluindo, né? Essas diferentes formas de rezar este terço de São José. Pode passar adiante, por favor. A ladainha de São José. A ladainha foi aprovada para o uso público apenas em 1909, pelo Papa São Pio X. Então, realmente bem recente. O Papa Francisco que acrescentou mais 7 invocações neste ano. Pode passar, por favor? Essas invocações são guardião do Redentor, servo de Cristo, ministro da salvação,
amparo nas dificuldades, patrono dos exilados, patrono dos aflitos, patrono dos pobres. Então, vê que são realidades muito ligadas ao nosso tempo, sem dúvida, mas também, como toda a realidade do mistério de Deus, né, está ligado à questão da salvação, né, o mistério da redenção mesmo, né? Tá bem, pode passar. As visitas a São José. Então, em 1745, Santo Afonso Maria de Ligório escreve aquelas 21 visitas, né, aquele itinerário de 21 visitas, orações diárias, dedicadas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria. Então, se diz que depois um padre anônimo da Congregação do Santíssimo Redentor adicionou a esse itinerário orações dedicadas a São José. Esta devoção tem como objetivo introduzir o devoto nas meditações sobre São José, principalmente sobre o título de padroeiro da boa morte. Pode passar. Depois, o escapulário de São José. O escapulário de São José quer demonstrar a pureza, a humildade, a modéstia de São José. Ele surgiu entre os capuchinhos franceses no ano de 1880 e foi aprovado pelo Santo Padre, o Papa Leão XIII, em 18 de abril de 1893, para que obtivessem a licença da imposição. Também está ligado à intercessão na hora da morte, né? E essa devoção consiste na imposição e utilização sobre os ombros de um cordão com tecidos na extremidade, da cor amarela no interior e roxa no exterior, contendo em um dos lados a imagem de São José com o menino Jesus no braço direito e segurando o lírio no braço esquerdo. Abaixo desta imagem está escrito: São José, padroeiro universal. No outro lado se encontra a imagem das armas pontifícias e abaixo o escrito: O Espírito do Senhor é o seu guia. Tem como finalidade, então, recordar e viver esse sentido da presença de São José na última hora. É interessante porque a gente vê claramente uma referência ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Por que isso chama atenção, mas ao mesmo tempo é natural? Por exemplo, o escapulário, o rosário, as visitas, tudo leva a lembrar, né, das devoções a Nossa Senhora. Então, a impressão que a gente tem é que as devoções de São José, de alguma maneira, são devoções a Nossa Senhora adaptadas, né, a São José. É natural isso, em parte, porque São José está ligado a Nossa Senhora, né? Muito estreitamente ligado, muito próximo. Então, é natural que a gente veja dessa maneira, né? Tá bom, pode passar, por favor. O cordão ou o símbolo de São José. Então, se diz que irmã Elizabeth, uma religiosa agostiniana da Bélgica, em 1659, foi curada de cálculo renal pela imposição de um cordão benzido em honra do santo. Então, essa foi a origem da devoção. O milagre foi registrado, curioso, foi registrado em cartório esse milagre, publicado em Verona, na igreja de São Nicolau, entre os anos de 1810 e 1842. A devoção difundiu-se muito no mês de março de 1842. E em 1859, o bispo de Verona pediu à Santa Sé que promulgasse a fórmula de bênção do cordão. Então, por isso, o cordão, como o escapulário de São José, são sacramentais, né? Dada a comprovação da eficácia contra os males corporais, espirituais e morais, a Santa Sé autorizou esta devoção, permitindo que fosse usado privada e solenemente. Além disso, permitiu a fundação da confraria e arquiconfraria do Cordão de São José, em Verona, em 1865. Outras confrarias nasceram depois. O Papa Pio IX enriqueceu a devoção com várias indulgências plenárias e parciais.
Pode passar, por favor. Bem, a devoção ao coração de São José. Essa devoção teria sido revelada pelo próprio São José a um religioso de clausura da cidade de Palermo. Disse que no dia 7 de junho de 1977, bem recente, portanto, festa do Coração Imaculado de Maria, o religioso anônimo estava rezando o Santo Terço quando teve uma visão. Viu um sol fulgidíssimo emanando luz branca e no centro um coração de carne, do qual saíam 3 lírios brancos. O vidente pensou que fosse o coração de Maria Santíssima. Porém, o seu anjo da guarda disse-lhe: Este é o coração do glorioso São José, esposo de Maria Santíssima, que não é conhecido nem amado pelos cristãos, mas que o Senhor deseja que seja conhecido, amado e honrado, ao lado dos corações de Jesus e Maria. Eu não encontrei nenhum pronunciamento oficial da igreja sobre esta devoção ao coração de São José, mas eu já encontrei igrejas que têm essa pintura, que tem que fomentam essa devoção, né? Então, com algum cuidado a gente pode utilizar e pode pensar que essa devoção ela é verdadeira. Pode passar, por favor? Bem, existem muitas outras orações, muitas outras formas de devoções a São José. Por exemplo, as orações litúrgicas, né, de São José, esposo de Maria, e de São José Operário. Existe ainda o ofício parvo de São José. É muito interessante também porque, de novo, né, a gente sabe que existe um ofício parvo de Nossa Senhora, que por sinal nasceu no Carmelo, né? O ofício parvo era aquele ofício que deveria ser rezado pelos confrades, né? Por aqueles que trazem o escapulário e que não têm condições de rezar todas as horas litúrgicas, deveriam rezar o ofício parvo de Nossa Senhora. Então, da mesma maneira, surgiu então esse ofício parvo de São José. Parvo significa pequeno, né? Reduzido, menor. Depois a gente encontra várias formas de oração a São José pelas almas do purgatório ou por uma alma do purgatório. Oração a São José, terror dos demônios. Oração a São José pelos moribundos, ou oração a São José pelos agonizantes. Oração a São José pela boa morte. Todos expressam a mesma realidade, né, de São José como intercessor nesta última hora. E também uma oração a São José pelas vocações. Existe essa devoção que o Papa Francisco tornou mais popular, mais conhecida, né, de São José dormindo, né, essa devoção. Existem também várias formas de novenas a São José, e existem também algumas relíquias, ditas relíquias, que eu não coloquei aqui, porque realmente é difícil a gente comprovar. Por exemplo, existe a aliança nupcial de São José e Nossa Senhora, existe mais de uma, né? Conservada em igrejas na Europa. Existe, por exemplo, a cinta de São José, né? Que também se diz conservada na França. Existe a faixa de São José, o bastão de São José, o manto, a túnica. Inclusive, alguns dizem possuírem relíquias ósseas de São José. Então, essas coisas são pouco críveis, né? Então, fica realmente difícil da gente, da gente poder usar isso de verdade, né? Acreditar de uma maneira mais real. Existem também fragmentos do seu túmulo e outros objetos, né, que se conservam. Outra coisa que eu gostaria apenas de lembrar é a questão das indulgências, né, no ano de São José. O ano de São José vai ainda até o dia 8 de dezembro. Então, até lá, a gente pode lucrar indulgências próprias deste evento, né? Deste evento que é promulgado pelo Papa Francisco. Então, vamos procurar também aurir
né, dessas graças que a igreja nos permite. Pode passar, por favor? Muito bem. Para já finalizando, vou falar um pouquinho sobre a questão da consagração a São José. Ultimamente se tem falado sobre esta consagração a São José, de uma maneira muito parecida à consagração que se faz a Nossa Senhora. Alguns teólogos preferem dizer consagração a Jesus por Nossa Senhora. Tá bem, nós entendemos o que queremos dizer quando pensamos consagração a Nossa Senhora, nós estamos pensando consagração a Jesus por intermédio de Nossa Senhora. Essa é uma realidade muito própria do Carmelo, porque desde o princípio, né, a profissão dos carmelitas sempre foi realizada nas mãos de Nossa Senhora. Então, a profissão do carmelita sempre passou por Nossa Senhora. Então, a consagração é a pessoa de Jesus, porque a consagração se faz só a Deus, mas ela passa pelas mãos de Nossa Senhora. E nesse ano, então, com a publicação deste livro, né, Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, se tornou muito conhecida, muito popular essa questão da consagração a São José. Se nós entendemos o que nós estamos fazendo, se nós entendemos o que significa a intercessão de um santo, mesmo de Nossa Senhora, se nós entendemos o que significa a vida de um santo para nós como intermediário, como mediação, como caminho, como estímulo, como ajuda para chegar a essa união com Deus, a essa união com Jesus, eu não vejo problema nenhum em fazermos uma consagração. A gente pode questionar: é necessária uma consagração? Necessária não é, absoluta ela não é, mas com certeza ela pode ajudar muito na nossa caminhada. Então a gente pode pensar assim, ó, se a gente vai fazer a pintura da nossa casa e o pintor diz assim: não, você pode pintar só com tinta, que vai ficar bom, beleza. Mas você pode pintar com a tinta e passar um verniz, que vai ajudar a conservar melhor a questão das intempéries, a umidade, a chuva, o sol, vai conservar melhor. O que que você prefere? Você não prefere usar todos os recursos que você dispõe? Então, é a mesma questão. Nós trazemos o escapulário de Nossa Senhora para dizer que a gente pertence a Nossa Senhora, que a gente é consagrado a Nossa Senhora. Só que o escapulário não vai nos salvar automaticamente, ele não é um talismã. O escapulário é um sinal do meu amor. Se eu não viver em graça, se eu não procurar amar a Deus, se eu não procurar viver o amor ao próximo, se eu não guardar os mandamentos, se eu não viver os sacramentos, eu não vou ir para o céu, mesmo tendo escapulário. Então, o escapulário é uma ajuda. Da mesma forma, a lógica é a mesma. A consagração a São José, como qualquer outra devoção aos santos, elas têm esse fim, esse fundamento de ser um caminho, né, de ser uma ajuda. Então, se a gente pode usar, por que a gente não vai usar? Então, como a gente viu, né, São José é esse modelo de pureza, é esse modelo de castidade, é esse modelo de vida interior. São José, como Santa Teresa percebeu muito bem, é esse modelo de legítima intimidade, de legítima amizade profunda com Jesus, porque ele viveu muito próximo da pessoa de Jesus. Então, ele para nós, ele pode ser para nós esta intercessão. E por que não acreditar que São José quer nos ajudar dessa maneira? Então, se nós entendermos essa dinâmica, a consagração a São José, ela pode nos ajudar também, assim como a consagração a Nossa Senhora, tá bem? Pode passar para o próximo. Muito bem, então, agradeço a vocês que permaneceram até aqui e que São José nos guarde a todos e nos ajude a sempre crescer mais no amor a Jesus e Maria, que foi os grandes tesouros, né, que São José guardou, os grandes tesouros que Deus confiou a São José. Uma boa noite. Muito obrigada.